Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes. Eu sou chairman aqui na Impericon Enterprise. A Impericon Enterprise é uma empresa de assessoria e consultoria especializada em comunicação para negócios, onde o nosso principal foco é estar oferecendo serviços dentro da área da comunicação, seja ela escrita ou falada. Portanto, acessem www.impericolenterprise.com.br para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito das nossas atividades e dos serviços que hoje nós disponibilizamos para o mercado corporativo. Bom, como todos sabem, além de chairman aqui na Impericon Enterprise, eu faço parte do grupo de pesquisas gramaticais e recentemente eu realizei uma pesquisa e gostaria de apresentá-la. A frase que nós vamos estar analisando, ela apresenta uma certa complexibilidade, mas nós vamos estudá-la para que possamos entendê-la com um pouco mais de detalhe. E é evidente, claro, nós faremos, não é, logo após um comparativo com a língua portuguesa. A frase é a seguinte: What prevents you from speaking English? What prevents you from speaking English? Primeiramente, vamos traduzi-la. O que o impede de falar inglês? O que o impede de falar inglês? Tá? Mas antes de fazer a análise, primeiro precisamos entender o significado de prevent from. Prevent from significa interromper, ou seja, interromper algo ou impedir alguém de fazer algo. Este é o significado, não é? Interromper algo, fazer com que algo não aconteça, impedir algo de acontecer ou impedir alguém de fazer alguma coisa. Esse é o significado para que possamos entender, não é? Agora, façamos uma análise. Ao começarmos, não é, vocês percebem claramente, não é, que eu digo what prevents e não what prevent. Existe o acréscimo de um S aí. Agora, o que vem a significar esse S? Significa que quando a palavra questionativa questiona diretamente o verbo, ela busca saber quem é o sujeito da oração. E neste caso, nós estamos tentando identificar a razão que o leva a não falar inglês. What prevents you from speaking English? O que o impede de falar inglês? E o mais interessante é que logo após a preposição nós temos um objeto seguido de verbo no gerúndio, indicando a ideia de ato. What prevents you from speaking? O que o impede de falar? O que impede o ato? O que impede, né, o ato que o leva à prática da ação? O que é bastante interessante. Porque quando falamos inglês, precisamos conhecer a estrutura para que possamos falar e ser compreendido por quem não entende. Nesse caso, quem não entende português. Portanto, o português, ele interfere diretamente na tua linha de raciocínio ao falar a língua inglesa. Portanto, é evidente que você não vai falar assim: o que te impede de falar inglês? Não, o que te impede? Não. Português aí eu acho que está errado, não é, eu diria, não seria interessante, não é? Eu vou colocar dessa forma, não seria interessante pronunciar o português dessa forma. O correto seria o que o impede de falar. Agora sim, nós estamos trabalhando concordância. Portanto, olha só, ao conhecer corretamente a língua portuguesa, você consegue entender claramente o que a frase em inglês quer dizer e você tem condição de traduzi-la para o português de forma correta. E também, ao falar o português corretamente, você consegue vertê-la para o inglês e fazer com que qualquer nativo da língua inglesa consiga entendê-lo. Isso é uma linha de raciocínio fantástica. Portanto, what prevents you from speaking? O que o impede de falar inglês, não é? Que é o que significa a frase. Portanto, veja bem,
Quanto mais conhecimento da língua portuguesa você tiver, melhor será o seu raciocínio para que você possa falar a língua inglesa. Quando eu digo, não é, a questão interessante, é porque muitas vezes as pessoas perguntam, não é, por que é tão difícil falar inglês? Não é? A resposta é bem simples, porque nós devemos entender a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa é extremamente importante para quem deseja hoje falar corretamente a língua inglesa. As duas línguas, elas têm uma conexão muito forte. Portanto, quando você fala corretamente o português, né, desta forma, né, o que o impede de falar, automaticamente você consegue entender também a estrutura da língua inglesa e sabe interpretá-la. Por quê? Uma das coisas que é muito importante hoje, né, para quem hoje pretende ingressar no mercado de trabalho, é saber ler um texto e interpretá-lo. Então, você só consegue ler um texto e interpretá-lo mediante conhecimento gramatical da língua inglesa e fazendo também o seu comparativo da língua portuguesa. Então, um conselho bem simples que eu dou: quanto mais você tiver conhecimento dentro da língua portuguesa, melhor será a sua fluência dentro da língua inglesa. Eu sou Márcio Antunes, Chairman aqui na Império Call Enterprise. Império Call Enterprise, a great step to the future. See you in the next video.